Fala aí, meu povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Então, hoje eu voltei aqui de novo, estou aqui de novo. Meu terceiro vídeo, posso pedir música já? Hoje eu tô aqui para falar sobre o fascismo. Falar um pouco sobre ele, falar as características dele, falar que países tiveram governos fascistas, pelo menos os mais famosos. Falar de como esse governo fascista chegou nesses países e falar as características de cada um. Bom, para falar sobre o fascismo, eu tenho que primeiro falar o contexto, como estava a Europa nessa época. Porque lembrando que o fascismo, ele cresce na década de 30, ele cresce muito, mas na década de 20 ele já ganha um pouquinho de força. Ou seja, no final da década de 20 ele já está sendo falado e na 30 ele estoura. Mas para isso eu vou falar o contexto, como estava a Europa nessa época. Bom, primeiro eu tenho que voltar lá atrás, rebobinar a fita. No início do século XX temos a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918. Justamente esses países que lutaram nessa guerra tiveram governos fascistas. Não todos, mas dois tiveram e vocês vão entender o porquê. E tem até vídeo aqui no canal também falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Dá uma olhada lá, tá muito bom o vídeo. Depois volta pra cá de novo. Enfim, temos a Primeira Guerra Mundial acaba, temos uma Europa que foi o conflito todo no continente europeu, não foi que nem a Segunda Guerra, foi que a Segunda Guerra foi uma guerra mundial, teve vários conflitos por todos os continentes. Na Primeira Guerra foi uma guerra nível europeu, foi só naquele continente, e quando ela acaba, aquele território está arrasado. Os países que lutaram na Primeira Guerra estão arrasados, porque no meu ponto de vista não teve vencedores. Ninguém ganhou, porque eles não tinham mais força para continuar. Mas teve o Tratado de Versalhes, que a Inglaterra e a França botam como a Alemanha a principal culpada da guerra, da Primeira Guerra. Com isso a Alemanha paga uma alta indenização para esses países, perde terras, perde seu exército, mas mesmo assim esses países não conseguem se erguer, como a Inglaterra e a França. E alguns países que não participavam da Primeira Guerra ativamente, mas que estavam ali no meio porque seus territórios foram invadidos, meio que também sofreram. Aí temos o que? Uma Europa que está acabada e que está tentando se erguer. Só que do outro lado, na América, temos os Estados Unidos, que cresceu, se tornou uma potência e começa a investir pesado na Europa. Eles produzem muito produto, eles vendem para tentar trazer de volta a Europa, eles começam a fazer investimento, enfim. Só que no final da década de 20, em 1929, tem a quebra da Bolsa de Valores. E com isso o único país que estava meio que ajudando a Europa quebra. E se antes esses países da Europa que estavam acabados, como Alemanha, Itália, que estavam em crise, mesmo tendo a ajuda dos Estados Unidos, agora já não tem mais. Entendeu? E Inglaterra, França também, enfim, que estavam tendo ajuda, não tem mais. E para se erguer sozinho num período de pós-guerra é complicado, é difícil. Mas enfim, alguns países conseguem, no caso da Inglaterra e da França, conseguem se erguer. Só que outros já vão para outro caminho. Outros já pregam um outro tipo de discurso. Se a Inglaterra e a França tem aquele discurso que vamos conseguir, um discurso democrático, a Alemanha, a Itália já tem outro tipo de discurso. E é aí que a gente entra, que é o discurso fascista. Que é o seguinte, eu tô falando Alemanha e Itália porque são os dois principais, foram os dois que se tornaram famosos, vamos dizer assim, que são mais falados hoje em dia. Eles levam outro discurso. E qual discurso esses países levam? O discurso fascista. Mas o que é esse discurso fascista? Bom, esse discurso fascista primeiramente é um discurso ultranacionalista, porque é uma característica do governo fascista, que eles falam que é o seguinte, nós vamos trazer de volta o orgulho da nação, vamos trazer de volta a nação que foi destruída, a nação forte, a nação orgulhosa, a nação guerreira. Só que, meu amigo, sua nação tá acabada, entende? Mas eles veem esse discurso por quê? Porque o povo quer um salvador, está em busca de um salvador.
E alguém que fala bonito, alguém que fala o que essa população quer escutar, ganha seu voto. Que já entra o quê? Uma outra característica do fascismo, o populismo. Mas não é que populismo de ajudar o povo, mas é que populismo do qual todo mundo compra a ideia porque a gente está em crise. E tem um doidão falando que a gente vai voltar a ser grande, a gente compra essa ideia, mesmo que seja fake news. Tem uma outra característica do governo fascista, que é o quê? O totalitarismo. Ou seja, é muito parecido com o governo o quê? Ditador. Mas o que é esse governo? É um governo que tem o líder e aquelas pessoas que são a oposição, aquelas pessoas que são contra esse governo, que são contra as ideias ideológicas desse líder, é perseguida, é torturada ou é morta, junto com as suas famílias. Por quê? Porque esses governos instigam a violência. Eles falam, a violência é necessária quando é para aqueles que são contra o governo, aqueles que são contra o governo são inimigos da nação, ou seja, não tem oposição. É um governo que só tem um único partido, porque é antidemocrático. Não tem esquerda e direita, é um partido só. E aqueles que são contra esse partido, são contra esse líder, são inimigos. E se são inimigos, então eles têm que morrer. Entendeu? É isso. Esses governos também instigam as milícias. O que são as milícias? São aqueles grupos que o governo instiga para perseguir, para controlar a população, que ficam nas ruas quando vê um grupinho falando mal do governo fascista, eles já chegam prendendo o controle da massa. E temos também outro movimento chamado o anti-intelectual, que é o que? O governo fascista, ele é contra os intelectuais. Por quê? Porque eles não querem que a população pense, critique. Eles querem que a população seja assim, gado, que seja fácil de influenciar. E são ultra conservadores, são muito conservadores. Eles acreditam na família tradicional, que é o quê? Homem, mulher e filho. Os homossexuais são perseguidos, os negros são perseguidos, e por aí vai. As mulheres perdem seu lugar de fala. Na Itália, com Mussolini, quando ele assume, ele fala que a alta taxa de desemprego do país é causada pelas mulheres, que por causa delas, que elas estão trabalhando nas empresas, isso causa o desemprego dos homens. Então o que ele faz? Ele manda todas as mulheres que trabalham no país para casa, para serem donas de casa. Na Alemanha de Hitler, ele era conservador, ele era proibido o aborto. Mas no caso das mulheres que se envolviam com outras pessoas que não eram da raça alemã, que não eram da raça pura, ou seja, mestiços, negros, ciganos, era obrigatório abortar. E também era obrigatório caso o filho nasça com alguma deficiência. Ou seja, a mulher perde todo o seu direito, a mulher perde toda a sua voz. E temos também, no governo fascista, temos o que? Um governo que é voltado na economia, voltado para a elite. Eles acreditam que o forte subjuga o fraco. E quem é o forte? O empresário. Esse governo, ele privatiza todas as empresas nacionais. E a população que sofre com isso, a população pobre, perde seu direito, porque eles acreditam que o forte subjuga o fraco. E o forte é aquele que sabe mais, aquele que sabe tudo. E o fraco tem que seguir fielmente, ponto final. Falei algumas características do fascismo. E agora eu vou falar sobre os países que implantaram esse governo. Um desses países foi a Itália, de Mussolini. Benedetto Mussolini, meu sotaque italiano. No qual temos uma Itália arrasada, temos uma Itália em crise, uma Itália que está uma alta taxa de desemprego, como eu falei antes. E chega ele, um militar, que esses governos fascistas começam pelo militar, começam pelo exército. Eles chegam
ele faz um acordo com a Igreja Católica, no qual ele dá um território chamado Tratado de Latrão, que a Igreja Católica, desde a época da unificação italiana, sempre ficou no pé. Ela sempre queria o seu território. E Mussolini dá esse território para a Igreja. Toma, esse território não me perturbe mais. É praticamente isso. E a Igreja, beleza, com o meu território aqui, que é o Vaticano, e vocês fazem o que vocês quiserem. É isso. E Mussolini se torna líder supremo. Se torna líder da porra toda da Itália, impõe o governo fascista, que é um governo que nem o já dei antes, as características, que é governo antidemocrático, totalitário, partido único, ultraconservador, começa a perseguição àqueles que são contra, ele foca o quê? No exército, e começa a investir militarmente, que os governos fascistas, eles investem o quê? No militar, eles investem na indústria militar, produzindo armamento, produzindo veículos de guerra, porque eles querem uma guerra. É isso. E a Itália começa a passar essa fama Passa essa fama não. A Itália começa a ser vista pela Alemanha, pelo um cara chamado Hitler, que se tornou um grande amigo de Mussolini, porque eles tinham o mesmo ponto de vista. Só no caso da Alemanha, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Quando eu falei que a Alemanha sofreu muito com o Tratado de Versalhes, acabou com o país, praticamente, esse tratado. Então, a Alemanha entra em um novo estilo de governo, uma república. E temos a República de Weimar, que foi logo após a Primeira Guerra. E Weimar, que é o primeiro-ministro, presidente, melhor dizendo, primeiro-ministro, ele tem só uma função que, tipo, tira a Alemanha da crise. É isso. Só que sem pressão nenhuma. Só que não tem como, porque a Alemanha tá acabada. Ela perdeu territórios, pagou uma alta taxa de indenização à Inglaterra, à França. E só que na década de 20 para a Alemanha também não foi muito boa, porque sofreu um golpe da esquerda, um golpe comunista, porque nesse tempo também temos o crescimento da União Soviética, ou seja, a esquerda cresce muito, e um discurso muito forte, tipo, todo mundo tem que ter direito, saúde, educação e segurança tem que ser para todos, e tipo, tiramos uma família real do poder. O povo tem força, sim. E esse discurso começa a ganhar força na Europa também. E uma observação aqui, esses governos fascistas, Mussolini, Hitler, eles odiavam o comunismo. Eles odiavam demais. Eles tinham uma aversão aos socialistas enorme. Tanto o Hitler, ele odiava mais o comunismo do que os judeus. Temos esse discurso ganhando, e a Alemanha sofre com um golpe da Rosa Luxemburgo, um golpe socialista. Ela assume a Alemanha, ela e o marido dela. Só que dura uma semana, porque eles são mortos. Porque eles não fizeram acordo com os empresários. Eles assumem, os empresários falam, não, beleza, vocês assumiram, tá, beleza, só que vamos fazer um acordo? Eles falam, não, porque o que a gente preza é que somos livres. A gente não vai ficar à mercê de empresários, a gente vai governar para o povo, não para a elite. Só que, tipo, eles morrem, queimados no carro, se eu não me engano. Enfim, aí no meio disso surge Hitler. Um cara que fala um discursinho pra lá, um discursinho pra cá, começa a ganhar uma força, e ele começa a se tornar grande, ele funda o Partido Nazista. Porque na Alemanha não fascismo, é o nazismo, é uma outra vertente do fascismo. Porque tem um diferencial, eu vou falar daqui a pouco. Diferencial que marcou a Segunda Guerra, esse diferencial. Marcou por mal, marcou ruim. E ganha força, até que o Partido Nazista começa a ganhar bastante cadeiras no parlamento. Começa a ganhar muita cadeiras no parlamento. E nisso,
acontece o seguinte: o parlamento pega fogo, ele é incendiado, e Hitler fala que foi os socialistas, os comunistas. Falaram que a Alemanha foi uma ameaça da União Soviética, uma invasão socialista, ia ter um golpe de novo. E o que acontece? A população coloca ele como líder, como primeiro-ministro alemão, sendo que depois foi descoberto que ele tacou fogo no parlamento para assumir tal cargo. Ele manipulou a população. E quando ele assume, se torna o Führer. Se torna o Führer, e o partido nazista se torna único. Só tinha esse. O que acontece? Hitler vem aquele discurso de vamos trazer de volta a nação alemã forte, a nação guerreira, a nação porra, a nação lutadora. Só que para ele manipular a população, ele coloca a culpa da situação alemã, a culpa de tudo isso nos judeus, porque o fascismo alemão, o nazismo, ele tinha algo que era o antissemitismo, que era o quê? A aversão aos judeus, a perseguição aos judeus. E cara, morreu muitos judeus, morreu milhões de judeus. Foi criados campos de concentração. Sabe o que é isso? Campos de concentração. Ele praticamente falou: não vou gastar mais balas matando os judeus, então vou juntar o máximo de judeus possível em um local e ligar o gás, que é a câmara de gás, que matava judeus. E tipo, foi o maior genocídio. Se não foi o maior, foi um dos maiores genocídios da história. Por quê? Porque ele colocou toda a culpa da Alemanha estar em crise nos judeus, falando: ah, você tá passando fome, mas o judeu, seu vizinho, tá comendo bem, porque ele te roubou no meio da crise. É culpa dele que a gente tá aqui, é culpa dele que você tá passando fome. Ele manipulou a população e doutrinou. Por quê? Porque ele tinha um grande ministro de marketing. Se não me engano é Goebbels, o nome desse ministro. O editor deve estar botando o nome dele aqui corretinho. Que, cara, esse ministro ele fez toda a campanha nazista, da época da Alemanha nazista. Ele doutrinou todo mundo. Tinha propaganda na rádio, tinha em salas de aula cartazes, tinham livros, tinha tudo. As crianças liam o Mein Kampf, que é o que? O livro de Hitler. Toda a doideira dele em um livro, e eles liam. As crianças liam de 10 anos de idade e liam esse livro. As crianças, elas eram instigadas a entrar no exército alemão. Entende? E ele não só perseguiu os judeus, ele perseguiu negros, ciganos, mestiços, ele perseguiu todo deficiente, todo mundo no qual não era a raça pura que ele queria. Ele queria uma raça pura. E qual era essa raça? Era o branco, olho azul, louro. Era isso. E foi algo que, mano, esse governo matou milhões de pessoas. Foi um governo genocida. O governo com ele perseguiu, matou, torturou, daí vai. E foi um dos motivos que deu início à Segunda Guerra Mundial. Que a Segunda Guerra Mundial é uma guerra ideológica. Uma guerra que, se a Primeira Guerra foi uma guerra de meio que por território, a Segunda foi uma guerra ideológica. Foi uma guerra contra o fascismo. Foi uma guerra contra esses governos fascistas. Foi uma guerra contra a Itália, a Alemanha e outros países também. Mas foi uma guerra contra o fascismo. E também teve outros países também que tiveram esse governo fascista. Teve o caso de Portugal com Salazar. Por caso da Espanha com o General Franco, no qual dizem até que foi uma pré-segunda guerra, no qual estavam numa crise política, os militares assumem o poder e o General Franco gostava do governo fascista e foi apoiado pela Alemanha nazista, enquanto a população foi apoiada pelo governo soviético. E também teve aqui no Brasil também, Vargas não é tão bonzinho assim não, no seu governo provisório, no qual ele
veste a camisa. Sou fascista, sou ditador. E ele começa a perseguir, ele cria milícias em São Paulo, ele persegue o Luiz Carlos Prestes, que era da esquerda, e era um dos opositores dele, de Vargas, mais forte. Ele simpatizava com Hitler, tanto é que ele enviou a Olga Benaga, ele enviou a Olga para a Alemanha, para o campo de concentração. Ela teve a filha dela, Anita, historiadora, ela teve ela no campo de concentração, que tem até um filme muito bom, chamado Olga, se eu não me engano, depois vocês podem dar uma olhada. Esses foram outros casos de fascismo também. Bom, meu povo, o vídeo está ficando grande, minha editora vai ficar muito revoltada, editora, porque já está com 21 minutos já, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei desse papo, foi maneiro. Então é isso aí, rapaziada. Beijão, tchau, tchau e... pera aí, desculpa. Segue nossas redes sociais. O link do Insta e do Facebook está aqui embaixo. Se inscreve no canal, dá aquele joinha. E veja outros vídeos que vão aparecer aqui. Então é isso aí, compartilhe para todo mundo. E é isso aí. Tchau, tchau, agora sim. Beijão.